Olá, pessoal! Bom vídeo para vocês. Se curtirem a história, deixem o like e contem nos comentários de onde estão assistindo. História realista, com nomes e detalhes alterados. Conteúdo narrativo, sem conselhos ou diagnósticos. Seção 1. Não posso. Reconheço essa postura ainda no corredor. Costas retas, sorriso contido, aceno cortês, como se os sentimentos tivessem ficado educadamente do lado de fora. Terça-feira, 18h40. Ele entra no horário. Vamos chamá-lo de André, na mão. Um copo de papel com café, sem tampa. O calcanhar direito bate baixinho no chão, como se marcasse um compasso só dele. Como você está? Pergunto quando ele se senta. Normal, muito trabalho e estou me virando. Responde rápido. Temos entrega, todo mundo nervoso. Eu estou segurando a barra. A palavra segurando cai sobre a mesa, como se ele a tivesse trazido no lugar dos próprios sentimentos. Proponho uma pausa curta. 10 segundos de silêncio, apenas a respiração. Ele concorda, mas os olhos seguem acesos, como uma tela que não quer apagar. Tente de novo, sem a versão certa. Como você está? O olhar vai para o lado. O calcanhar para. Os dedos apertam um pouco mais o copo. Com raiva, diz, dos colegas que escrevem o urgente. E por algum motivo, sempre para mim. Dos amigos que remarcam e perguntam se tá tudo bem para mim. Eu digo tudo bem. E depois não durmo. Da minha mãe, quando ela diz, você é responsável, parece elogio, mas fica apertado entre as escápulas. Quando foi a primeira vez que você ouviu responsável sobre você? Aos 11. Meu pai viajou por muito tempo. Tinha uma lista na geladeira, presa com imã. As chaves ficaram comigo. Eu sabia fazer macarrão, responder a adultos desconhecidos, não esquecer a caixa do correio. Na escola diziam que eu era um bom menino. Eu gostava e morria de medo de deixar algo escapar. Ele fala em frases curtas e limpas, como quem assina documentos. Quem fala assim, geralmente, não está acostumado a ocupar muito espaço. Vamos nomear a aposta de hoje, digo. O que vai acontecer de noite? Vão escrever no chat pedindo para eu finalizar a apresentação de alguém até de manhã. Eu costumo aceitar. Se eu aceitar, mais uma noite em claro. Se eu negar, tenho medo de estragar as relações. De qualquer jeito, vou me sentir culpado. Silêncio. No corredor alguém passa. A porta vibra de leve no batente. Ele olha para ela como se testasse se aguentaria o não dele. Vamos tentar um exercício simples, proponho. Diga em voz alta 2 palavras. Não posso. Ele repousa o café, na mesinha com cuidado, como se precisasse das mãos livres para algo mais importante. Não posso, quase sussurra. O que sente no corpo? Garganta estreita. Aqui puxa. Toca com os dedos a região entre as escápulas. Como uma mochila que não posso tirar. Se eu tirar, vão achar que sou preguiçoso. Mais uma vez. Não posso. Mais firme. Ele dá uma risadinha curta. Parece traição, como se eu estivesse abandonando os meus. Quem exatamente? A equipe? Minha mãe. E a parte de mim que sempre aguenta. Repetimos a frase algumas vezes. Primeiro quase sem som, depois mais estável. O silêncio depois das palavras muda. Já não aperta. Apenas existe. Lembre um momento em que você não foi o culpado. Peço. Ele olha demoradamente para as próprias mãos. O pátio. Eu tinha 9 anos. Eu e os amigos colocamos alguns paus e fizemos um cordão para os pequenos não correrem embaixo do balanço. Os adultos disseram, boa ideia. Eu fiz o que queria e ficou tudo bem. E agora? Como está as costas? Mais leve. Como se a mochila tivesse escorregado para o lado. Proponho uma respiração curta. Inspirar em 4, expirar em 6. 10 ciclos. O calcanhar direito silencia. Os ombros descem alguns milímetros, só percebe quem está acostumado a olhar com atenção. Vamos voltar ao chat, digo. Formule a resposta em 2 palavras, sem porquê. Ele engole em seco. Não posso. Como isso soa vindo de você? Perigoso e honesto. Desmontamos mais um hábito. As longas justificativas depois de recusar, porque tenho minhas tarefas, porque família, porque assim é melhor para o processo. Peço que ele ouça o ponto final curto. Não posso.
Apenas um fato, sem intenção. O que será mais difícil depois de enviar? A espera. Vou esperar julgamento, piadas ou silêncio. Esperar qualquer coisa que confirme. Eu falhei. O que você vai fazer com essa espera? Vou deixar o celular com a tela virada para baixo. 10 exalações lentas. Depois abro. Ficamos um minuto em silêncio. Ele olha para o copo, leva aos lábios, mas não bebe. Sorri de leve. Pela primeira vez hoje, o sorriso chega aos olhos. Você falou em traição, digo. O que muda nessa palavra se a gente colocar do lado outra? Limite. Ele escuta a si mesmo. Menos vergonha, mais espaço, aviso do horário. Ele se levanta, agradece, segura o copo de outro jeito, sem espremer até embranquecer os dedos. Na soleira, segura a porta para uma senhora do corredor, reflexo de gentileza. E há um gesto novo. Os dedos pousam por um segundo sobre o peito, como se checassem se o ar está entrando. Hoje vou escrever sem explicações, diz. 2 palavras. Você está pronto, respondo. Quando a porta se fecha, anoto algumas linhas. O nome foi trocado, os detalhes também. É importante não transformar André em perfeito, nem em só trauma. A maioria de nós está entre esses extremos. Aprendemos a ser úteis e desaprendemos a notar limites. Hoje, ele tentou dizer uma frase que por anos não passava pela garganta. Para a primeira sessão, é o bastante. À noite, ele vai abrir o chat, digitar não posso, tocar em enviar. A resposta virá mais rápido do que ele imagina. É daí que começaremos na próxima vez. Fim da primeira sessão. Em instantes, continuamos. Sessão 2. Lista no frigorífico. Ele veio sem café, disse boa tarde e manteve as mãos nos bolsos, como se tivesse medo de derramar algo que já não estava ali. Sentou-se mais silencioso do que da outra vez. O calcanhar direito tocou no chão apenas uma vez. Como está? Ontem escrevi 2 palavras. Não posso. Ele tirou o telemóvel do bolso, mas não o ligou. Era como se me mostrasse o ecrã vazio para nós dois vermos que já era tarde para voltar atrás. O que aconteceu a seguir? Primeiro, nada. Aquele visto azul. Eu olhava para ele como para uma sentença. Ao fim de 1 minuto, chegou a resposta. Ok, faço eu. Fiquei sentado mais 5 minutos à espera do resto. Piadas, azia, troça, nada aconteceu. Mesmo assim, não dormi. Como se o corpo não acreditasse nos factos. Falava de forma nivelada, sem pausas para desculpas. Os ombros estavam visivelmente mais baixos do que na sessão anterior. Acenei com a cabeça. Fizemos algumas respirações lentas. No corredor, ouviu-se ao longe uma porta a fechar. Ele sobressaltou-se e sorriu para si mesmo. Quero voltar àquela lista, digo. Aqui um dia esteve no frigorífico. Vamos fazer outra, para o André adulto. Não uma lista de tarefas, uma lista de permissões. Pousei uma folha e uma caneta na mesa baixa. Ele apoiou os antebraços nos joelhos, inclinou-se, como quem escuta o chão. Primeiro ponto, digo. Tenho direito a um erro por dia, sem explicações. Ele repetiu em voz alta. Escreveu. A letra é regular, de o contabilista. Com esta frase, o peito fica mais largo, acrescentou. É como abrir uma janela para alguém. Segundo, posso recusar sem contar uma história longa. Ponto final. Ele escreveu devagar a palavra ponto e ficou a olhar para ela mais tempo. Eu tenho sempre uma história, disse. É um escudo, mas também algemas. Terceiro, proponho. Depois das 23 réu, não leio o chat de trabalho. Ele baixou a voz. Tenho medo de que às 23h05 haja um incêndio, mas quero este ponto na lista. Fizemos uma pausa. Pedi-lhe para ler as 3 linhas em voz alta. Leu sem pressa, sem pedir desculpa, entre as palavras. O calcanhar direito ficou quieto. Onde vive no corpo este tenho medo do incêndio? Na mandíbula e nos ombros. É como se eu me encolhesse por antecipação. Segure um lápis com os dentes durante 30 segundos, sem força, só para dar outro movimento ao músculo. Ele sorriu, mas fez. 30 segundos arrastaram-se. Quando pousou o lápis, tocou levemente na face. Está mais quente. E como se a vergonha tivesse diminuído, disse. É um exercício parvo,
Mas funciona. Não é parvo. É só pequeno. Coisas pequenas passam melhor pela segurança interna. Levantou os olhos, o sorriso chegou até eles. Virei a folha para mim para acrescentar mais um ponto. Tenho direito a pedir ajuda. Este é o mais difícil, respondeu. Cá dentro soa logo, não sejas um problema. Vamos testar o limite. Pedir não é exigir. É uma ação sem garantias. Se me disserem que não, sobrevivo, disse. Mas o primeiro passo pesa. Notei como segurava a caneta. O dedo indicador tenso demais. Sugeri mudar o aperto. Mudou. A letra ficou 1 milímetro mais torta. Franziu o sobrolho, mas não corrigiu. Dá-me vontade de endireitar, admitiu. Segure esse impulso durante 10 segundos e não faça nada. Ele ficou calado. A respiração audível, 10 segundos duram mais do que pensamos. Não aconteceu nada, disse. E mesmo assim, parece que aconteceu. Estranho. É o cérebro a apanhar o presente. Ainda vive no "se não for perfeito, vem castigo" de ontem. Ele anuiu. Ontem o castigo não veio, mas o corpo esperou por ele até as 2 da manhã. Voltamos ao chat. Pedi-lhe para descrever o momento da espera sem avaliações, em 3 frases. Ele tentou. Fiquei deitado a olhar para o teto. O telemóvel estava virado para baixo. Esperei mais uma mensagem e ouvi o meu coração. Bem, agora acrescente uma 4ª frase. Doméstica, a mais banal. A torneira da cozinha pingava, disse. Pensei que de manhã ia apertá-la melhor. Fizemos mais alguns ciclos de respiração. Propus uma experiência pequena para esta semana. Escolha uma coisa que costuma levar à perfeição e faça apenas suficiente. De propósito, deixe uma pequena imperfeição. Nada crítico. Pequeno. Depois, observe o corpo durante 10 minutos. Ele pensou. Temos guidelines para as apresentações. Eu alinho sempre os recuos ao pixel. Vou deixar o segundo ponto um pixel torto. Só de pensar já me dá comichão, disse e riu-se. Isto vai falar de vergonha, não de desleixo. A vergonha vai dizer que é mal profissional. Ouça onde ela mora no corpo. Dê nome a esse lugar e não corrija durante 10 minutos. Escreveu 10 minutos em letras grandes. Largou a caneta. Olhou para a folha das permissões. Vou pendurar no frigorífico, disse. Tem um ímã em forma de maçã. O mesmo de antigamente. O mesmo? Sem querer. Trouxe quando mudei de casa. Achei que era hábito. Afinal, é peça de museu. Sorriu. No fim, sugeri-lhe dizer este limite também no canal geral, uma vez por semana, não só em chats privados. Sem justificações. Depois das 20 triais, estou offline. O responsável de plantão é o X. Leu a frase em voz alta. Ouviu a própria voz. Tenho medo de parecer fraco, disse. Como se precisasse de condições especiais. E se chamarmos não de fraqueza, mas de regras de trabalho. Regras suaves, mas minhas. Soa melhor. Voltamos a calar-nos. Nesta pausa, não havia culpa. Havia trabalho. Qual vai ser o gancho para a próxima sessão? Perguntei. Ele pensou. Vou entregar uma apresentação não perfeita. Quero ver o que diz o corpo. E o que diz o colega. Se vier uma observação, não vou corrigir durante 10 minutos. Depois venho contar onde, em mim, vive a vergonha. Acenei. Marcamos o tempo. Ele levantou-se, meteu a folha num envelope transparente, como quem guarda uma fatura, e colocou na pasta. A porta, como sempre, segurou-a para alguém do corredor. E fez mais um gesto. Tocou no bolso, onde tilintavam as chaves, como se verificasse se ainda eram dele. Eram. Quando a porta se fechou, anotei algumas linhas. Importa escrever sem heroísmo e sem desvalorização. A maioria de nós tem este ímã antigo e uma lista antiga pendurada na cabeça. Hoje, mudamos algumas linhas, pequenas, mas já seguraram a porta de outro modo. À noite, ele abriu o portátil e fez algo não perfeito. A vergonha subiu, sentiu-a nos ombros e na mandíbula. De manhã, olhou para o frigorífico e leu a sua lista. É daí que começaremos na próxima vez. O tema é simples e difícil ao mesmo tempo. A vergonha do mestre. Fim da segunda sessão. Em instantes, continuamos. Sessão 3. A vergonha do mestre. Ele segurava a pasta com 2 dedos,
como um prato fino, pousou-a na beira da mesa de apoio e só então se sentou. As chaves tilintaram no bolso. Ele conferiu-as por reflexo. Conte-me como foi. Deixei o segundo bullet torto em um pixel. Diz, sem prelúdio. Um pixel mesmo. E fiquei 10 minutos a olhar como combinamos. O corpo queria pegar no rato e alinhar. Suava nas mãos. A mandíbula prendia. Nos ombros tudo apertado. Liguei o cronômetro. Olhei para os números. A vergonha ficou sobre o ombro esquerdo a sussurrar que era uma vergonha. E depois do minuto 10, alinhei, confessa. Mas não logo. Primeiro escrevi ao colega que a apresentação estava pronta. Só depois endireitei o pixel, como se recuperasse o direito de escolher a ordem. E antes disso, ele já tinha escrito: está impecável. Ele não viu o milímetro. Eu vi. E continuei com vergonha. Fala nivelado, certinho. O calcanhar direito hoje não marca ritmo, mas os dedos fazem tiques invisíveis no joelho. Diga a vergonha numa frase sem adjetivos. Peço. Só o facto. Ele pensa alguns segundos. Fiz algo não perfeito e tenho medo de me chamarem mal profissional. Onde isso vive no corpo? Nas bochechas, quentes, e nas orelhas. Ouço o pulso. Pausa curta, respiração 4-6. Peço que me conte o que aconteceu a seguir com a apresentação. Fui ao Daily. Um colega de outra equipa pediu o nosso template. Enviei. Depois da reunião, ele publicou no canal geral uns slides com o meu design e escreveu: obrigado à equipa do Pedro pelo apoio. Eu não sou o Pedro. O meu nome não estava no agradecimento. Isso picou. Ele sorri de canto. Um sorriso sem alegria. Escreveu-lhe? Escrevi: obrigado. Usem à vontade. E nada sobre ser o meu template. Depois veio uma vergonha ainda maior. Como se eu quisesse lembrar que existo e pedir reconhecimento. Soaria tropeça. Mendigo foi o que me pareceu. Mas, agora a falar, vejo que não é mendicidade. É um facto. A porta do corredor estala. Ele vira a cabeça, inspira mais fundo. Vamos separar o mestre da pessoa. Digo. 2 frases. Primeira. Houve uma imprecisão no trabalho, eu vejo. Segunda. O meu valor não é igual a essa imprecisão. Ele repete. Voz nivelada. Frases curtas. A vergonha alonga as pausas entre as palavras, mas elas aguentam-se. Soa calmo, diz. Como pôr o objeto na prateleira. Não a mim. E a história do Pedro? À noite, escrevi-lhe em privado. Sem raiva. Olá, este é o nosso template que eu montei. Tudo bem se adicionarmos o meu nome no post? Ele respondeu em 5 minutos. Claro, desculpa, já corrijo. Corrigiu. Ninguém morreu. Fiquei um bom bocado a pensar se eu era mesquinho, mas adormeci mais cedo do que o normal. Tira da pasta a folha das permissões. Há marcas novas nas margens. Ao lado de erro, um ponto pequeno. Ao lado de recusar, um traço curto. Quero acrescentar mais um ponto. Diz. Tenho direito à visibilidade do meu trabalho. Por dentro há resistência. Parece vaidade. Mas estou a aprender a nomear. Acrescente, digo. Ele escreve. A letra descai 1 milímetro. Ele não corrige. Respira mais rápido do que no início. Voltamos ao corpo. Peço que descreva as sensações quando escreveu ao colega sobre visibilidade. O ombro esquerdo está amargo, como se houvesse uma pedrinha ali. E embaixo o ventre, vazio. Se essa pedrinha pudesse falar, o que diria? Não te exibas. Voz antiga, da escola. Senta-te direito, não incomodes. E como soa a voz nova que está hoje a treinar? Diz que estás aqui, curto e sem exclamação. Endireitamo-nos. Peço 3 situações esta semana em que ele vai estar aqui, sem heroísmo, sem agressividade. Ele lista: assinar no documento partilhado, deixar um comentário no ticket com resultado concreto, mensagem curta no canal de suporte a dizer que depois das 23 reais está offline. Mais uma coisa, acrescenta. Quero testar o que acontece se eu não fizer a sombra por defeito. Que as tarefas se redistribuam sem mim. Se precisarem, lembram-se. Se não, também está tudo bem. E depois venho cá, contar o que se passou. O que vai ser mais difícil, o primeiro silêncio. E não pegar. As mãos vão esticar-se como molas.
Fechamos com um exercício pequeno. Ele encosta as costas ao encosto da cadeira. Faz 5 expirações tranquilas. O calcanhar direito fica quieto. Para a próxima, digo, quero falar da raiva. Onde houve injustiça, muitas vezes está a raiva ao lado, como um segurança sem língua. Vamos ver se ela está conosco. Ele acena, guarda as permissões dentro da pasta. Antes de sair, toca no bolso das chaves. O ímã em forma de maçã diz, já segura a folha no frigorífico. Sorri de verdade. Quando a porta se fecha, anoto. A vergonha como sinal para não encolher-se. Mestria, perfeição. Visibilidade não é grito, é nome no próprio trabalho. O próximo passo, dar voz à raiva. Fim da 3ª sessão. Em instantes, iniciamos a 4ª sessão. Sessão 4. Injustiça sem raiva. Ele entrou mais depressa do que de costume. Sentou-se e manteve as mãos sobre os joelhos por um bom tempo, como se esperasse um sinal de partida. Tivemos um release, diz. Tiraram parte das minhas correções no último minuto. Nas notes, isso não ficou registrado. Na reunião, disseram que tudo foi feito por nós. Eu ouvi que voltei a ser invisível e fiquei com raiva. Só que quando a raiva aparece, a primeira coisa que chega é a vergonha. Como se eu não tivesse direito de me irritar. Onde está essa raiva no corpo? No abdômen e nos antebraços. As mãos querem apertar alguma coisa. Eu aperto o ar e faço de conta que não me importa. Ficamos alguns segundos em silêncio. Peço-lhe que conte 5 expirações. Falo calmo, como com alguém que sabe controlar-se há muito tempo, mas ainda não sabe estar em contato. Vamos nomear os factos. Proponho. 3 frases curtas. Sem avaliações, ele acena. Tiraram as minhas correções, isso não está descrito nas notas. Na reunião não citaram o meu nome. Agora 2 frases sobre o impacto em si. Senti-me plano de fundo e perdi a vontade de falar. E um pedido que possa ser dito a quem de direito. Ele aperta os lábios, mas logo os relaxa. Quero que nas notas do release fique indicado o contributo de cada um e que na próxima reunião digam os nomes concretos, incluindo o meu. Falamos sobre a quem e como dizer isso. Ele cita uma pessoa específica, o team lead. A resistência interna aparece até na escolha de palavras, sem agressividade, mas também sem se anular. Tenho medo de parecer que estou a pedir aplausos, admite. Como uma criança que levanta a mão. Olhem para mim. Quando essa imagem da criança aparece, onde está no corpo? A garganta afina. Os olhos querem olhar para o chão. Vamos deixar o chão em paz. Olhe para mim. Diga a frase. Curta. Ele olha direto. Quero que o meu contributo apareça nas notas e seja dito na reunião. A voz soa nivelada, sem parênteses de explicações. Ficamos mais um pouco em silêncio. Ele sorri para si mesmo, como quem abre uma porta com uma chave simples. Mais uma história, acrescenta. Um amigo pediu ajuda para a mudança no fim de semana. Eu já tinha dito que sim. Depois lembrei que seria o 3º sábado seguido a ajudar alguém. Escrevi. Não posso. Ele respondeu. Ok, sem emoji, e acabou. Eu passei 2 horas a andar pela casa. Parecia-me que eu era uma pessoa má. O que fez com essa sensação? Ouvi. Entre as escápulas estava quente. Pus um timer. 10 minutos. É como uma onda. Ela veio. Ela foi. Depois cozinhei massa. Há muito que não cozinhava só para mim. Fazemos uma pequena prática da raiva. Não é conselho nem instrução para ninguém. É uma microexperiência no consultório. Apertamos as mãos em punhos por baixo da mesa durante 10 segundos. Depois, abrimos. Deixamos os ombros subirem na inspiração e descerem na expiração. Ele ri baixinho. Com isto, eu sinto que tenho corpo, diz. Não só a cabeça. Como vai dizer isso ao team lead? Assim mesmo, curto. E se ele sacudir, eu repito. Sem ponto de interrogação, como constatação. No fim, ele tira o telemóvel, escreve um rascunho, lê em voz alta. Não tem desculpa, não tem se não for complicado, tem factos, impacto e pedido. Envio depois da sessão, diz. Não quero substituir uma conversa ao vivo por mensagem, mas deixo as palavras assentarem em mim. Levantamo-nos, ele pega a pasta. A saída, segura a porta para um homem do corredor. Volta um instante, sorri.
Ainda estou a aprender, diz. Mas já não me parece que raiva seja avaria. Talvez seja uma placa. Não colocar aqui. Vamos ver como funciona a mesa da família, respondo. Na próxima, falamos da sua mãe. Ele acena. As chaves tilintam de leve no bolso, como se concordassem fim da quarta sessão. Em instantes, iniciamos a quinta sessão. Sessão 5. Mesa da família. Ele veio de sobretudo, embora não estivesse frio. Tirou-o, pendurou com cuidado no encosto. Sentou-se. Olhou para mim, como quem procura no meu rosto a confirmação de que aqui se pode inspirar. Estive em casa da minha mãe, diz. Abriu a porta e logo, filho, ajuda-me a mudar o guarda-fatos para o corredor. Só tu sabes fazer. Tu és responsável. Fiquei imóvel. Depois, lembrei-me da respiração, disse. Hoje não vou conseguir. Sem explicações. Ela olhou para mim como se eu tivesse dito algo indelicado. Está bem, não tenho a quem pedir. Tu és o único que eu tenho. Ouvi o velho guião. O que fez? Fiquei calado. Senti as costas a apertar. Fiz uma expiração. Disse, quero passar tempo contigo, mas hoje não vou mudar o guarda-fatos. Posso sábado de manhã. Se for urgente, ligamos ao vizinho. Ela apertou os lábios. Não é preciso. Eu trato. Sentamo-nos para o chá. Eu ouvia a ansiedade a tocar dentro de mim. Quis desfazer tudo e dizer, está bem, já mudo. Olhei para a colher na chávena e contei os batimentos. Como terminou? Ao fim de 20 minutos, perguntou como eu estava. Depois, ligou ela própria ao vizinho. Ele prometeu passar a noite. Vimos fotografias antigas, sem comentários sobre o guarda-fatos. Quando eu saí, estendeu-me um frasco de doce e disse, obrigada por teres vindo. A voz era normal. Desci as escadas e percebi que ainda esperava o golpe. Não veio. Só silêncio. Ele tira a lista de permissões. Há uma linha nova, escrita com letra caseira. Eu não sou a função de ninguém. Olha para mim em interrogação, como quem pede desculpa. Foi ela que escreveu? Pergunto. Eu. Na cozinha dela, ao lado do ímã em forma de maçã. Depois trouxe a folha para casa. No frigorífico dela, deixei a minha lista de compras. Rimo-nos a trocar esses papéis. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele olha pela janela. A neve no parapeito derrete num círculo regular. No corredor, alguém sussurra ao telefone. O que foi o mais difícil nessa conversa? A segunda vaga. Quando ela disse, tu és o único que eu tenho. Isso acerta direto. Quis compensar toda a infância num só arranco. Mas eu não me levantei. Fiquei sentado e respirei. Onde mora esse eco no corpo? No peito e na garganta. Como se ali vivesse a palavra culpado. Como soa a frase sem culpado? Sou filho e sou adulto. Quando digo isto, as costas ficam mais direitas. Conta mais um detalhe. No domingo a mãe escreveu ela mesma. O vizinho fez tudo. No sábado vais comigo ao banco? Ele respondeu, vou. Sem desculpas nem heroísmo. Nesta pequena mudança, há outro equilíbrio. Ajuda, não como função automática, mas como escolha. Tenho medo de que tudo volte atrás, diz. De me relaxar e de novo virar, o que leva tudo às costas. Como vai vigiar isso? Pelo corpo. Quando o calcanhar direito começar outra vez a bater sem parar. Quando as mãos se esticarem sozinhas para pegar incêndios. Quando eu alinhar espaços no documento até a perfeição e esquecer de comer. Isso vai ser o sinal. No fim, lembra que, na última reunião, o líder da equipa disse o meu nome. Sem fanfarra. Só. Os slides foram montados pelo André. A equipa acenou. E pronto. Para ele foi suficiente. Nessa noite, pela primeira vez em muito tempo, deitou-se antes da meia-noite. Na última sessão, quero fazer um resumo. Digo, ver o que já é seu e o que ainda é por defeito. Ele sorri. Pega no sobretudo. A porta, como sempre, segura-a para quem passa. A meio passo, para. Com o polegar toca no molho de chaves. Elas tilintam baixo, como uma fórmula que ele já sabe. Fim da quinta sessão. Em instantes, iniciamos a sexta sessão. Sessão 6. Meio passo para mim. Hoje ele trouxe café. Com tampa, pousou-o na mesa. E não lhe tocou nos primeiros 5 minutos. Ficou a olhar o fio de vapor
a subir da válvula e sorriu. Como está? Pergunto. Normal. E finalmente, normal quer dizer, estou a sentir. Disse não 2 vezes e pedi ajuda uma. Não fui expulso da equipa. A minha mãe não ficou ofendida. Dormi. Nem sempre muito, mas dormi. Tira a folha das permissões. Já tenho uma dezena de pontos. Tenho direito ao erro. Posso recusar sem história. Depois das R$ 23, não leio o chat. Tenho direito à visibilidade do meu trabalho. Eu não sou a função de ninguém. Ao lado de cada item, pequenas datas. Nas margens, notas sobre o corpo, mandíbula, entre as escápulas, sensação de calor. O que foi mais vivo neste tempo? A conversa com o líder de equipa. Entrei e disse, curto, que queria ver o contributo de cada um nas notas de release. Ele respondeu que era justo e que já pensava nisso há algum tempo. Saí e ri sozinho. Anos com medo dessa frase. E afinal, era só uma frase. Onde está hoje o seu calcanhar direito? Olha para baixo. Puxa a biqueira do sapato uns milímetros. Sorri. No lugar. Quieto. Conta o segundo caso de recusa. Um amigo voltou a pedir ajuda. Escreveu. Hoje não consigo. Posso no domingo à tarde. O amigo respondeu. Domingo serve. Em 1 hora, carregaram as coisas. Comeram pizza. Voltou para casa sem a sensação de dever em atraso. Do que é que ainda tem medo? De voltar a pegar em tudo. O medo não desapareceu. Só ficou menor. Mas eu vejo-o. Tenho frases que posso dizer a mim mesmo. E há um intervalo entre o pensamento e a ação. Qual é a sua frase favorita agora? Não posso. Deixou de ser recusa ao mundo e passou a ser acordo comigo. Para ser sincero, apetece-me outra. Pode ser mais simples. Eu faço tudo difícil. Ficamos em silêncio, cada um com a própria respiração. Eu olho para o café, para a válvula da tampa, a mexer com o vapor. Ele olha para as mãos. As mãos não apertam nada. Trouxe o ímã em forma de maçã, diz de repente. Quis dar-lhe, mas acho melhor ficar comigo. Não como lembrança, mas como coisa que segura a lista nova. Fique consigo, digo. Ele acena. As chaves hoje não tilintam. Talvez estejam mais fundo no bolso, ou ele já se habituou ao peso. Eu não fiquei perfeito, resume. E nem quero. Só aprendi a deixar ponto final nas frases, e em algumas pôr um não, e noutras um sim que não me parte. Se for sincero, a maior mudança é que voltei a cozer massa quando me apetece. Não porque é preciso, é ridículo, mas, por algum motivo, é importante. É importante, respondo. Faltam poucos minutos para o fim. Ele olha pela janela. Lá fora, alguém empurra um carrinho. Rodinhas pequenas a rolar. Vão certas. Sabe o que foi o mais difícil lá atrás? Pergunta. Sentir que entre o sim e o não existe um lugar. Eu achava que não havia. Agora, consigo ficar nele alguns segundos. Às vezes, 1 minuto. E isso chega para escolher. Esse sentir volta pelo corpo. Digo, onde antes só havia a mochila. A mochila ainda existe. Sorri. Mas aprendi a pousá-la no chão quando bebo café. O céu não cai. Levantamo-nos. Ele pega no café. Os dedos não ficam brancos. Vai até a porta e segura-a para uma senhora do corredor. Ela agradece. Ele acena. Volta um instante. Neste ponto eu costumava dizer mais ou menos. Agora digo simples. Obrigado. Obrigado eu, respondo. Quando a porta se fecha, pouso a caneta sobre a folha de notas. O nome foi trocado. Os detalhes também. A história é comum e única ao mesmo tempo. É sobre alguém que, durante muito tempo, confundiu utilidade com amor. Sobre um corpo que aprendeu a confiar nos factos. Sobre uma lista no frigorífico que antes era tenho de e agora é posso. Na mesa fica a marca leve da tampa quente. Vai desaparecer em 1 minuto. O meu, curtinho, não. Fim da 6ª sessão e desta história com o André. Ao longo dos encontros, vimos alguém aprender a pôr limites sem drama, dizer não posso, manter uma lista simples no frigorífico, pedir visibilidade com calma e transformar a raiva num pedido claro. E em casa, ocupar a cadeira de filho adulto. Não houve milagres, ficam reflexos antigos, mas há mais espaço entre o sim e o não, onde cabem um prato de massa e uma noite dormida. Todos os nomes e detalhes foram alterados. Obrigado por assistir.
E até a próxima história.